Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e hoje eu vou te ensinar o que são os experimentos em faixa. Sem mais delongas, bora para a aula! Experimentos de faixa, pessoal, é um tipo muito específico de experimento que normalmente vocês só vão ver esse tipo de experimento se vocês forem para uma empresa que trabalha com experimentos de campo. Eu, pelo menos, nesses 11 anos de experiência, quase 12 já, nunca vi esse tipo de experimento dentro de universidades ou dentro de casa de vegetação, porque não faz muito sentido. Vocês vão ver que ele tem características que se encaixam perfeitamente no campo, ok? Então vamos lá. Eu abri aqui, o meu Paint para mostrar aqui um pouquinho para vocês como que isso funciona. Então, primeiramente, nós temos uma área experimental, ok? E essa área experimental, normalmente, ela é bem grande, ok? Esse é o primeiro ponto. É uma área de, no mínimo, 1 hectare, tá? Não vai trabalhar com menos que isso, podendo chegar até a 10, 20 hectares. Tá? É muito comum trabalhar com parcelas muito grandes no experimento de faixa, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, áreas grandes. Por isso que a gente já elimina aí casa de vegetação, que não faria muito sentido. Tá? Então, experimento de campo, áreas grandes. Como essas áreas são muito grandes, muitas das vezes a gente nem consegue ter homogeneidade, tá? Dentro dessa área, por essa questão, né? E dentro dessa área, pessoal, a gente vai ter vários tratamentos que são plantados nesse sentido, no sentido, então, da largura, né, do experimento. Então, você utiliza toda a largura com uma única faixa, tá? Que seria uma única unidade experimental, né? O que a gente chama de faixa nada mais é que a nossa unidade experimental. Então, eu tenho um experimento mais ou menos dessa forma. Vou colocar aqui, tá, pessoal? Todos. Beleza. Essas faixas, pessoal, normalmente, elas têm de comprimento, cada faixa dessa, de 50 a 500 metros. Ok? Pode ser maior, Léo? Pode. Menor? Não. Normalmente não se trabalha menos de 50. 50 tem alguns trabalhos mostrando que seria o mínimo aí para você ter uma quantidade de dados bacana para trabalhar dentro desse sistema de faixa. Tá? Eu sei que tem gente que realiza menor, mas já tem alguns trabalhos, né? Não sei se está publicado, tá, gente? Isso vem bem do período quando eu trabalhei dentro da empresa. E eu não sei se tem dados publicados de artigo em relação a isso. Dentro da empresa tinha dados bem sólidos mostrando que o mínimo que a gente deveria trabalhar é 50 metros, ok? Então isso é importante. Aqui dentro, pessoal, então normalmente a gente vai ter a cultura agrícola, né? Porque o trabalho é de campo. E aqui dentro nós vamos ter várias linhas de plantio, tá? Então vai ter aqui uma linhazinha. Eu não vou desenhar a linha inteira, tá? Outra linha, outra linha, outra linha, outra linha. Isso pode variar de 8 até 10, 12 linhas, não costuma passar muito disso, a não ser para experimentos muito grandes. Porque tem experimentos de faixa, pessoal, que são 2 faixas só. O que o produtor faz e aquilo que você propõe. E às vezes uma terceira opção. Aí essas faixas a gente costuma fazê-las com 4, 5 hectares, ok? Então cada parcela experimental com 4, 5 hectares, tá? Isso acontece, mas o mais comum é a gente vir com várias faixas, cada faixa vai ser um tratamento. Então eu tenho aqui T1, T2, T3, C1. O que é C1, Léo? Check. Check é a nossa testemunha. T4, C2, T5, T6 e assim por diante, tá? Então esse é o nosso experimento. Léo, não tem repetição? Essa é a grande questão do experimento de faixa, gente. Não tem repetição esse tipo de experimento. Léo, mas então como que eu faço análise de variância? Não faz análise de variância nesse tipo de trabalho. Não tem como fazer, ok?
Tem gente que insiste, mas eu quero. Querer não é poder. Não tem como, gente. Não existe análise de variância sem repetição. Não tem grau de liberdade para o resíduo. Não tem como. Matematicamente é impossível esse tipo de cálculo. Ok? Qualquer coisa que tentar fazer para chegar no resultado de análise de variância é uma gambiarra. Tá bom? E eu vou mostrar que a gente acaba trabalhando com um tipo de gambiarra. Mas é gambiarra. Tá? Então, esse é o experimento. Léo, por que planta-se, então, esse tipo de experimento sem repetição? Porque, normalmente, pessoal, dentro da empresa, a gente tem todo um processo, né, para chegar no produto final. Independente do produto, independente da empresa, todas vão funcionar desse jeito. Não surge um produto do nada e você já põe ele no mercado. Não. Você vai testar ele vários anos ali, vai verificar se realmente ele é bom e depois você vai levá-lo ao mercado. Até aí, ok, beleza? Bom, então, presta atenção no que eu vou falar agora, que isso é importante. O experimento de faixa, ele deve ser utilizado na fase final do produto. Lá na última etapa, quando você quer testar o produto, aqueles últimos produtos, nossa, eu estou aqui com 5 produtos finais. Agora eu quero testar contra as principais testemunhas que estão no mercado. Normalmente, testemunhas da sua própria empresa, o melhor produto da sua empresa e o melhor produto da concorrência. Ok? E aí você vai fazer essa comparação. Léo, mas mesmo assim não seria interessante ter repetição? Com certeza, gente. Seria muito legal ter repetição dentro desse experimento, seria fantástico pensar na possibilidade de ter repetição. Qual que é o problema, pessoal? Esse experimento, esse tipo de experimento, ele precisa ser repetido no máximo de locais dentro daquela região onde você vai lançar o produto. Então, se eu vou lançar um híbrido de milho na região sul do Brasil, eu tenho que colocar ele no máximo de locais possível dentro do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quando eu falo em região sul é porque a gente divide tropical e subtropical, tá, gente? Então, normalmente, você consegue trazer uma variedade de milho até ali Mato Grosso do Sul, São Paulo. Dali para cima já tem que ser diferente, tá? Não entendam como região sul, geograficamente falando, não, tá? Estamos falando aqui agriculturalmente falando, tá bom? Então, você vai montar no máximo de locais, 100 locais, 200 locais, o tanto que você conseguir. Isso é muito caro, gente, montar esse monte de experimento. Nós estamos falando de experimentos muito grandes. A quantidade de semente é muito grande. Mão de obra, né? Tratos culturais, nada disso é fácil de ser feito. Então, e mais um detalhe, gente. As grandes empresas, talvez nas pequenas sejam diferentes, não tenho certeza, mas as grandes empresas, elas pegam áreas emprestadas do produtor. Tá? Faz-se um acordo e o produtor empresta a área. O que acontece, pessoal? Se eu colocar mais uma repetição, o produtor vai ter que emprestar o dobro de área. Pode ser que alguns produtores já não vão querer mais. A gente já tem esse problema. Isso depende do produtor. Porque quem faz os tratos culturais é o produtor, é o mesmo trato cultural que ele faz na lavoura como um todo. Até para a gente conseguir ver bem essa questão do campo, do ambiente, essas coisas todas, tá? Então, gente, a gente chega num ponto complicado entre a estatística, precisar de mais uma repetição, e o que a gente vê no campo. E acaba que, nesse caso, a estatística sai perdendo, porque a gente não quer correr risco de talvez não conseguir conduzir bem o experimento, não encontrar muitos produtores para montar esse tipo de experimento. Porque, normalmente, a quantidade de faixas são grandes, tá? Em torno aí de 15 até 25, 30 faixas. Então, o número de produtos avaliados é muito grande. Isso acaba pegando uma área grande aí do produtor, tá bom? Então, esse é o nosso experimento em faixa. Aqui dentro, pessoal, é muito comum a coleta de doenças, ok? E aí a gente faz amostras. Ninguém coleta a faixa inteira, é muito grande. Você tem lá protocolos para fazer amostras, tanto de doença quanto de pragas, muito bem estabelecidos, tá? E aí é possível fazer dentro desse tipo de experimento, tá bom? Bom, além disso, tem
a produtividade. Talvez nesse tipo de experimento é o mais importante, né? Então, colhe-se, utilizando máquinas, né, toda a extensão da faixa e mede-se a produtividade, né? Pode ser em sacos por hectare, quilos por hectare, da forma que preferir, para toda a extensão da faixa, né, para aquele tratamento específico, ok? Então, esse é o experimento em faixa, para quem nunca viu, para vocês conhecerem como que ele é. Agora, pessoal, eu vou vir aqui para o Excel para vocês entenderem melhor algumas análises que nós fazemos. Então, eu vou digitar aqui tratamento, ok? Trate. E vou colocar, gente, só tratamento 1 e 2, tá bom? E aí, nós vamos ter aqui local, tá? Então, eu vou colocar aqui loc 1 e 1. Vou trabalhar só com 2 tratamentos, gente, para ficar mais fácil vocês entenderem, tá bom? Aqui nós vamos ter local 2, local 3, local 4 e local 5. Vamos trabalhar com 5 locais. Vou colocar aqui produtividade. Trabalhar com milho em sacos por hectare, ok? Então, vamos colocar em torno de... Aqui vou colocar 140 sacos, aqui vou colocar 130, 120, 115, 150 não, 115, 110, 115, 120, 118, 130 e 110. Então, vamos supor que você montou um experimento somente com 2 tratamentos em 5 locais e você coletou produtividade. Primeiro ponto, pessoal, e depois a gente vai aprender a fazer isso no R, tá? Numa próxima aula. Hoje a aula é teórica. Primeiro ponto, você fazer uma análise de variância. Uma pseudo-análise de variância, né? Eu gosto de sempre colocar essa palavra, porque a gente precisa fazer algo aqui que não é tão correto estatisticamente. Como que a gente rodaria uma análise de variância? A gente teria tratamento e os locais seriam consideradas as nossas repetições. Ok? Então, a gente não teria local como efeito dentro do modelo. O modelo seria y igual tratamento mais repetição mais o erro. Ok? Então, a gente teria basicamente aqui um DBC tradicional. Tá bom? Então, por que eu chamo de pseudo-repetição, gente? Porque a repetição, quando a gente tem lá o conceito de repetição, teria, teoricamente, estar dentro de uma mesma área experimental. O bloco, quando a gente trabalha com bloco, pode até ser que a gente faça em outras áreas, mas aqui nós estamos falando até de outras regiões, então a gente não tem esse conceito bem formado dentro da estatística, tá? Pode rodar essa análise, não tem problema. Você não consegue verificar a interação, tá, de tratamento com local, nada disso. Você vai verificar aqui via essa análise de variância, tratamento 1 melhor do que o 2. É o que dá para fazer. Normalmente, pessoal, a gente acaba utilizando aqui modelagem mista, tá? Então, a gente vai ter o tratamento, vai colocar local como repetição e vem aqui até com mais algumas informações relacionadas à parte climática, que normalmente é muito importante, e trabalha-se mais com um modelo misto, ok? Então, essas são análises bem interessantes. Um outro tipo de análise que vocês não conhecem e que isso também não sei se na literatura existe esse nome, é o chamado head-to-head, cabeça contra cabeça. O que isso significa, Léo? Algo muito importante quando nós vamos lançar um produto, é claro que a média do produto influencia, a parte estatística e tal, mas uma outra forma é verificar quantas vezes um produto vence o outro e a diferença final disso. Então, como que a gente faz? A gente vai tratamento por tratamento, pegando aquele que venceu. Ó, tratamento 1, aliás, local por local, né? Então, local 1, tratamento 1 e 2, quem venceu foi tratamento 1. Então, vou colocar aqui, ó, vencedor. Vamos colocar aqui, ó. É claro que a gente faz isso tudo dentro do R, tá, gente? De forma bem tranquila de ser feita. Então, aqui foi o 1 que ganhou. Local 2, quem ganhou?
120, 115. O 1 ganhou de novo. Local 3, 110, 115. Agora o 2 ganhou. Local 4, 120, 118. O 1 ganhou. Local 5, 130, 110. O 1 ganhou. Então, nós temos 4 vitórias para o 1, 1 vitória para o 2. Se você transformar isso em porcentagem de vitória, nós podemos dizer que em 80%, o tratamento 1 ganha do tratamento 2. Gente, porque quando a gente trabalha com muitos locais, é praticamente impossível, pelo menos eu nunca vi, um tratamento ganhar sempre. Em algum local ele vai perder, porque nós temos o que a gente chama de interação genótipo-ambiente, tá? Se vocês quiserem, até trago isso mais específico em alguma aula. Então, essa porcentagem para nós já é muito importante. Putz, se ele ganha 80%, acima de 70% ele já considera um resultado muito bom, tá? Por isso que precisa ter vários locais. A gente não trabalha com 5 locais, a gente trabalha com 100, 200 locais, entendeu? 5 locais é muito pouco para a gente tirar uma porcentagem, né? Nós estamos trabalhando com amostras, então o ideal é você ter o máximo possível de experimentos que você puder, tá bom? Léo, eu posso usar o Power Analysis para medir então essa quantidade de experimentos? Pode usar. Não tem nenhum problema utilizar o Power Analysis para definir o número de experimentos nesse tipo de experimento que a gente tem uma única repetição. Aí, ao invés de você estar identificando a repetição, você está identificando o número de locais. Não tem problema nenhum, tá bom? Tá, fica até bem legal. Então, você tem aqui a porcentagem de vitória, no nosso caso 80%. E outro cálculo que a gente pode fazer é a diferença, no caso de uma média para outra. Então, vamos calcular aqui. Eu vou pegar aqui e vou calcular a média do tratamento 1. Então, igual, média. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar aqui 140, 120, 110, 120, 130. Né? Agora, a gente vai pegar aqui do tratamento 2. Pegou até os valores certos, gente, mas por algum motivo o resultado aqui não está legal. Não. Deixa eu fazer diferente aqui, então. Deixa eu colocar a média do 1 toda aqui do lado. 140. 120, 110, 120, 130. 120, 130, igual, média, é essa função mesmo, 4AF9. Gente, por algum motivo, o nosso querido Excel não quer nos dar aqui a média, né? Mas tudo bem. Eu calculo ela, então, de outra forma. Não tem problema. 620. Pego esse valor, divido por 5 e chego na média. Quando você sabe fazer o cálculo, gente, não tem problema, né? O programa falhar com você faz sem nenhum problema. 130, 115, 115, 118 e 110. Então, aqui eu vou pegar, vou copiar essas fórmulas para cá. E aí eu chego, que a média para o tratamento 1 é 124, a média para o tratamento 2 é 117,6. Isso nós estamos falando em sacos por hectare, gente, de milho. Então, nós estamos falando numa diferença de 6,4 sacos. E aí você chega para o produtor e fala, olha, a diferença do tratamento 1 para o tratamento 2 é 6,4 sacos por hectare com a porcentagem de vitória de 80%. Muitos produtores, aqueles que estão mais tecnificados, eles já entendem essa linguagem hoje. Então você consegue passar isso bem para eles, sabe? Porque tem muito treinamento, muito curso sendo realizado nessa área. Então o produtor já entende, ele já fica feliz em ouvir aquilo. E 6,4 sacos, gente, é muita coisa. Não sei quanto está o saco de milho hoje, talvez uns R$50, né? Nós estamos falando em mais de R$300 por hectare, né? O produtor que tem aí 1.000 hectares, né? Aí você faz a conta aí de mais de 300 mil de lucro para ele por ano, ok? Então, essas são duas análises que a gente usa muito quando trabalha com experimento de faixa, né? É a porcentagem de vitória e fazer o cálculo dessa diferença entre os tratamentos. E aí dá para fazer até um teste T.
tá em cima dessa diferença, você aplica um teste T para ver se essa diferença é estatisticamente significativa, tá? Claro que isso aí você não precisa passar para o produtor, mas é legal você saber, né? Se é estatisticamente diferente ou não. Nós vamos, mais uma vez, ter uma aula em R que eu vou mostrar como que faz o head-to-head, né? O head-to-head completo, né? Com a porcentagem de vitória e esse cálculo da diferença com o teste T. Ok, pessoal? Então, esse é o experimento em faixa. Mais uma vez, quem for para a empresa privada, é legal vocês já conhecerem, porque lá vocês vão pegar isso, se for empresa agrícola, né? E mesmo se não for, é bom você conhecer um outro tipo de experimento. Ok? Então, pessoal, na aula de hoje é isso e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!